Na aula de hoje, irei abordar sobre a classificação dos alimentos, que é um ponto muito importante aí na nutrição animal quando pensamos no sistema de produção. Bom, iremos abordar alguns tópicos importantes, como a classificação dos alimentos, a composição aí dos alimentos volumosos, também iremos mencionar sobre a composição dos alimentos concentrados e dentro aí da composição dos alimentos concentrados, temos os energéticos e os proteicos. Por que é importante conhecer os alimentos, né? Então aí, é importante ter o conhecimento aí desses alimentos quando pensamos aí em garantir, né, a produtividade, evitando aí contaminações, quando pensamos também aí no processamento e na composição aí dos alimentos. Então, temos que conhecer esses alimentos, saber a classificação deles, a que grupo eles pertencem. Então, os alimentos, eles são numerosos e com muitas propriedades, são indispensáveis agrupar os semelhantes visando aí sua utilização. Então, como existe uma grande variedade aí de alimentos, né? Então, é necessário termos o conhecimento aí sobre as suas propriedades e como tem alguns alimentos que possuem características aí semelhantes, né? É importante também ter esse conhecimento para que conseguimos utilizá-los. Então, várias propostas aí de classificação de alimentos surgiram, baseados aí em alguns critérios, como, por exemplo, quanto à origem dos alimentos, quanto ao preparo, quanto à complexidade, quanto à composição química e quanto à função no organismo e também quanto ao seu uso, né? No entanto, a classificação aí mais aceita foi essa última, quanto à função no organismo e quanto ao seu uso, e foi a partir daí que teve aí a origem da classificação dos alimentos. E a classificação dos alimentos, de acordo aí com Morisson, ela é classificada em alimentos volumosos, alimentos concentrados, e dentro dos concentrados a gente tem os grupos dos alimentos energéticos, proteicos, temos também aí os alimentos minerais, as vitaminas, os aditivos e outros alimentos aí semelhantes, né? Quando comparamos essa classificação com a classificação de acordo aí com o NRC, temos aí diferenças com relação a essa classificação, porque o NRC, ele adota aí uma ordem de pontos para fazer a classificação desses alimentos. Como a ordem 1 representa aí o grupo dos alimentos que são as forragens secas e volumosos. Já a ordem 2 são os alimentos pertencentes aí ao pasto e às forragens verdes. Temos também os ensilados, que pertencem aí ao grupo 3, os alimentos energéticos ou basais, pertencem ao grupo 4, os suplementos proteicos, ao 5, o suplemento mineral, ao 6, o suplemento vitamínico, ao 7, e os aditivos que são classificados aí como não nutrientes, ao grupo 8. Então, no RNC, a classificação dos alimentos, ela adota esse padrão de ordem. Então, a partir do momento que você vai na classificação do RNC e vê a ordem 1 dos alimentos, então, geralmente, você vai encontrar aí as forragens secas e os volumosos. Bom, e como já mencionamos, né, os alimentos, eles são classificados em volumosos, concentrados e também em minerais, vitaminas e aditivos. Dentro aí do grupo dos volumosos, temos os alimentos secos e os úmidos. Já dentro aí dos concentrados, temos aí os grupos pertencentes aos alimentos energéticos e os proteicos. E tanto os alimentos energéticos como os proteicos podem ser de origem tanto animal como de origem vegetal. Começando a falar sobre os alimentos volumosos, observamos aí que esses alimentos ele tem como característica um baixo teor energético e ele possui aí alto teores de fibras. Então, esses alimentos, eles são caracterizados aí por conter mais de 18% aí de fibra bruta. E dentro desses alimentos aí temos
o capim, o feno, a silagem. Então, são classificados como volumosos alimentos com mais de 18% de fibra bruta. E dentro aí dos alimentos volumosos, temos os alimentos secos e úmidos, né? E esses alimentos volumosos, dentro aí da produção animal, eles são caracterizados aí pelos alimentos aí de baixo custo na propriedade, e ele é considerado aí a base da alimentação dos herbívoros. Então, como por exemplo aí de alimentos que pertencem a esse grupo, temos a braquiária, o pânico, o feno, a forragem, e alguns alimentos menos usados, que são o milheto, a silagem de girassol e as palhadas de algumas culturas. Então, dentro aí de um sistema de produção, esses alimentos volumosos, eles são classificados aí como os alimentos de mais baixo custo dentro do sistema de produção. Os alimentos concentrados, eles têm um alto teor de energia, eles possuem aí menos de 18% de fibra bruta e mais de 60% aí de NDT, que é o nitrogênio digestivo total. E dentro aí desse grupo, né, dos alimentos concentrados, eles são divididos em energéticos e proteicos. E eles podem ser tanto de origem animal como de origem vegetal. Então, os alimentos concentrados energéticos, eles possuem menos de 20% de proteína bruta, e eles são de origem vegetal e animal, como por exemplo aí temos de origem vegetal o milho, o sorgo, o trigo, o arroz, o melaço, a polpa cítrica, e exemplos daí de alimentos concentrado energético de origem animal, temos aí o sebo e também a gordura animal, e dentre outros alimentos que existe aí também, tanto de origem animal como de origem vegetal. E um ponto importante aí desses alimentos, principalmente quando pensamos aí nos alimentos de origem animal, é que esses alimentos, eles são proibidos aí para uso em ruminantes, principalmente aí devido a alguns problemas sanitários que surgiram com esses alimentos, podendo ocasionar algumas doenças. Então, para os ruminantes, é proibida a utilização aí de alimentos de origem animal. E uma exemplificação, né, exemplificando aí esses alimentos concentrados energéticos, falando um pouquinho sobre a composição dele, um exemplo aqui que eu trouxe para vocês foi o milho grão. Então, a gente podemos observar aí que a proteína bruta, né, desse milho grão é 6,92, pode variar em função do alimento, ou seja, da forma que esse animal foi plantado, da espécie desse alimento. Então, aí, o milho grão, ele pode ter essa diferença aí na quantidade de proteína, por exemplo, tem proteína de 6,92, 7,86 e 8,8% aí de proteína bruta. Esse alimento, ele possui um alto teor de energia, então verificamos aí que quando esse alimento ele tem um alto teor de energia e um baixo teor de proteína, aí, ele é classificado aí em um alimento concentrado energético. Então, só pela essa composição aqui nutricional, já podemos observar aí essa diferença. Então, esse alimento, ele é pobre em minerais, principalmente aí o cálcio e o fósforo. Então, ao fornecer esse alimento para o animal, você vai ter que suplementar, você vai ter que fazer essa correção aí, principalmente do cálcio e do fósforo. E possui aí também um baixo teor de fibra bruta. Então, podemos observar também que esse alimento, ele não é um alimento volumoso, né? Então, devido à sua alta quantidade de energia, ele é classificado aí como um alimento concentrado energético. Então, o milho grão, ele também tem uma alta digestibilidade e não tem fatores aí antinutricionais. Então, na alimentação de frango de corte, o milho, né, tanto na forma grão como na forma faleirada, pode representar cerca de 50% a 65% na formulação das rações.